Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou estar inserindo aqui mais um tutorial de SolidWorks, porém eu vou fazer esse daqui mais simples do que os outros, porque a gente tem seguido uma escala aí de evolução dos nossos tutoriais, e a parte mais simples, a parte assim, para as pessoas que têm menos conhecimento, eu acabei deixando lá nos primeiros tutoriais. Então eu vou estar fazendo aqui este vídeo um pouco mais simples, para que essas pessoas também possam acompanhar melhor aí. Eu vou falar sobre muitas coisas que eu já falei, tá certo? Primeiramente, né, deixa eu desligar aqui, fechar quer dizer, no SolidWorks nós temos essa parte principal aqui, né, de inicialização. Então, por aqui a gente define novos arquivos, por aqui a gente abre, né, algum arquivo que você já produziu, seja ele montagem, desenho ou peça, no ambiente peça normal. Então aqui eu vou estar abrindo aqui um novo arquivo. Temos aqui inicialmente três, temos peça, montagem e desenho. A montagem ela consiste que tenha mais de um componente, ou seja, mais de uma peça. E temos essa parte avançada aqui, é a mesma coisa, porém aqui você tem possibilidades de visualização e algumas outras informações aí, mas nada muito relevante. Então hoje a gente vai estar fazendo aqui uma peça, então ambiente peça, seleciona um ambiente peça e OK, certo? Eu costumo sempre modificar este ambiente aqui, né, porque quando você desenha num ambiente muito claro durante muito tempo, isso acaba prejudicando as suas vistas. O que eu faço? Eu venho aqui nesta setinha aqui, ó, e seleciono sempre fábrica para ficar escuro aqui atrás, certo? Então aqui nós temos a interface aqui do ambiente peça. Temos aqui algumas eu esqueci o nome desse negócio aqui. Então, enfim, se porventura abas, né? Se porventura estas abas aqui não estiverem habilitadas no seu, como eu desabilitei agora, você clica aqui embaixo com o botão direito e vai habilitando elas, tá vendo? Aí você pode habilitar as que você desejar aí, certo? Como eu não vou trabalhar com superfície hoje, eu vou deixar desabilitada, vou deixar habilitadas apenas essas daqui. Então aqui nós temos as ferramentas, né, que a gente aplica nos esboços que nós produzimos. Cada ferramenta dessa aqui, ela tem a sua utilização, né, os seus detalhes, as suas peculiaridades, diferenças, que tem que ser estudadas individualmente, óbvio. E temos aqui algumas opções de exibição. Deixa eu desligar essa, meu Deus. E aqui temos as ferramentas, temos aqui o conjunto de todas as ferramentas que dispõe o SolidWorks neste ambiente, né, que é o ambiente peça. A Toolbox, ela é um conjunto onde fica armazenado peças já modeladas no SolidWorks, que nem por exemplo, hoje em dia no SolidWorks em si não se modela mais engrenagens nem rolamentos. Por quê? Porque eles são padronizados. Então, para isso que existe a Toolbox, né, uma caixa de ferramentas onde existe lá engrenagens, todo esse tipo de coisa. Nós já vimos também aqui no nosso canal, certo? Temos aqui as opções, né? Eu vou estar mostrando uma das opções aqui. Deixa eu ver. Essa personalizar aqui, ó. Dentro dessa aba aqui de personalização, nós temos aqui os gestos do mouse, que vamos supor, ele vem padrão assim, ó, 4 gestos. Você pode habilitar ou desabilitar. Estes gestos aqui é quando você clica o botão direito e arrasta aqui, tá vendo? Vamos supor que você tenha um esboço aberto aqui. Então, quando você segura o botão direito e gira,
ele te dá essas opções de utilização aqui de ferramentas, que nem aqui temos o círculo. Você pode aplicar um círculo aqui se você desejar. Se você não tivesse essa opção de gestos do mouse, você teria que vir aqui manualmente selecionar aqui. Ganha um tempo, né? Frações de segundos aí. Então o que que eu faço? Eu deixo personalizado com 8 gestos. Ok? Estes gestos aqui, eles podem ser editados também, para que você utilize aí o que você desejar. Eu deixo já os que vêm de padrão, porque são normalmente os que a gente utiliza mais, certo? Então fica estas ferramentas aqui. Uma sai do esboço. Então é isso. Deixa eu sair deste esboço. No SolidWorks, a gente começa a construir um sólido através de esboços, né? Em inglês, se você estiver utilizando a versão em inglês, chama-se sketch. O que que é esse esboço? Você faz um desenho daquilo que você imagina, né, para que possa se tornar sólido. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem básico. Você pode clicar no plano e aqui, ó, vem em esboço. Eu quero fazer aqui uma peça cilíndrica. Apliquei aqui o esboço. Quando eu saio daqui e aplico um ressalto base extrudado, então eu torno aqui a possibilidade de tornar este esboço aqui um sólido. Tá vendo que eu puxei pela setinha aqui, ó? Então, esta possibilidade, se isso daqui tiver acionado dessa maneira, você pode, tá vendo, ó, modificá-lo aqui quando esse instante 3D está selecionado, ó, tanto o comprimento quanto a largura aqui do nosso esboço, tá vendo? Então eu vou deixar desabilitado. Uma outra função também muito bacana, lembrando que para que a gente possa aplicar o esboço, nós temos que ter um plano, né? Estes planos aqui. Podemos também criar um plano. Por onde que a gente cria um plano? Geometria de referência, plano. Então aqui, ó, você seleciona alguma aresta, né? Tem uma seleção correta para se aplicar um plano, né? Deixa eu ver se eu consigo aplicar um plano. Nessa aresta aqui. Isso daqui é meio complicado. É muito difícil criar um plano aqui. Eu nem me lembro mais como que se faz para criar este plano aqui. Enfim, mas eu não vou deixar de dar essa explicação. O que eu vou fazer então? Vou editar este esboço. Vou colocar uma medida nele aqui de 40, por exemplo, certo? Para que eu conseguisse colocar um esboço tangente aqui, o que eu faria? Eu abriria a opção de plano, selecionaria um plano que passasse no centro dele. Como eu coloquei a distância de 40, o diâmetro de 40, do centro dele até qualquer ponta deste diâmetro, nós chamamos de raio, será o valor de 20 milímetros, tá vendo? Certinho. Então aqui eu criaria este plano. Então em cima deste plano eu poderia fazer outro esboço, tá vendo? E aqui eu poderia fazer um outro diâmetro, por exemplo, se eu desejasse.
certo? E dentro dessa ferramenta de esboço, nós temos aqui outras possibilidades de fazer aqui, ó, o sólido, vamos supor, até a superfície. Então, quando eu seleciono essa superfície, ele cria um esboço aqui, ó, que vai de encontro à superfície, respeitando toda a circunferência ou formato dela. Então, este plano aqui eu poderia ocultá-lo, tá vendo? Ó, como que eu criei, já ficou diferenciada a peça. Então, também temos essa outra possibilidade aqui, ó, em opções. Temos aqui esboço, tá vendo? Então aqui, ó, girar automaticamente a vista na normal ao plano do esboço ao criar o esboço. Eu vou habilitar e vou explicar para você o que que é. Quando a gente fala anormal, significa isso daqui, ó. Normal à sua vista, que nem, por exemplo, eu posso clicar nesta face e colocá-la normal à minha vista. Entende? Então ela vem aqui de forma que eu possa aplicar melhor o esboço, entender melhor o que eu estou fazendo. O que é aquela opção que eu habilitei? Quando eu abro um esboço aqui, ó, ele traz à minha vista a peça automaticamente. Antes isso não poderia ocorrer, porque eu teria que, por exemplo, abrir um esboço aqui. Não, neste caso é porque eu habilitei lá. Mas o que eu faria? Eu teria que abrir o esboço e depois trazê-lo aqui normal à vista. Esse esquema que eu deixei aqui embaixo aqui, muito provavelmente no seu não estará, que nem neste caso aqui. O que que eu fiz? Eu cliquei com o botão direito aqui, ó, e habilitei vistas padrões. Então eu peguei ela e trouxe para cá, ó. Algumas pessoas têm dúvida, porque às vezes essa barra aqui também ela fica solta ou presa em outro lugar, assim, diferente do que eu estou fazendo aqui. É muito simples. Você clica em qualquer parte dela aqui embaixo, ó, e pode trazer para cá, tá vendo? Então eu costumo deixar ela aqui em cima. E aqui também tem uma outra possibilidade, que é usar, se você desabilitar aqui, ó, fica só os logotipos, né? Fica só o símbolo aqui de cada ferramenta. Porém, eu sou acostumado a trabalhar aqui com os nomes, né? É uma coisa, é um costume, né? Então, é basicamente isso aí, pessoal. É óbvio que esse daqui é mais o basicão. É óbvio que existem muitas outras coisas aí que aproxima mais na especialização. Nos nossos vídeos nós temos assuntos mais complexos aí a se abordar, ok? Então, no nosso tutorial de hoje nós estaremos esboçando esta peça aqui, essa peça, e vamos estar fazendo o sólido dela, e vamos também estar fazendo no desenho em 2D, uma coisa que eu também parei de fazer aqui nos nossos tutoriais. Eu peço perdão para vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar. Então, partindo aqui do princípio, vamos criar um novo documento e uma nova peça. Vamos aqui modificar aqui o ambiente para a fábrica, deixando aqui um pouco mais escuro. Essa peça aqui eu posso fazê-la pelo plano frontal, ok? Clica no plano frontal, abre aqui um esboço e aqui nós vamos começar aqui por esses dois diâmetros, um de 20 e outro de 40. Pelos gestos do mouse, segura o botão direito e arrasta, vamos fazer dois aqui. Eu habilitei aqui essa opçãozinha do lado que deixa a cota mais fácil de você inserir aqui o valor, mas mesmo assim você tem que colocar a cota para deixar especificado para o software e ficar totalmente definido, certo? Eu vou mostrar para vocês na onde que faz a inserção dessas cotas. É também em esboço. Deixa eu ver aqui. Ativar a entrada numérica na tela ao criar a entidade. É essa opção aqui que você deixa ativa, certo? Então tá bom. Criamos aqui esses dois diâmetros. Temos que criar mais dois, que é o de 120 e 128. Novamente. Aqui 120. 128
e vamos inserir aqui as cotas. Ok? Certo. Feito isso, vamos entrar aqui no nosso esboço. Aqui neste caso, pessoal, para que nós possamos aplicar este esboço, nós temos que selecionar essa opção aqui, ó, contornos selecionados. Você clica nessa caixa de diálogo e seleciona essas partes, esta e esta aqui, ó. Este esboço aqui, nós aplicaremos o recurso de extrusão pela direção de plano médio, ok? O que significa essa direção pelo plano médio? Significa que ela vai adicionar materiais para ambas as direções, tanto para um lado quanto para o outro. Então temos aqui 24 de comprimento, que é essa partezinha aqui, e aperta o Enter 2 vezes. Temos essa parte aqui mais básica já criada, certo? Então, como eu tinha citado para vocês, a importância de se criar planos, vocês vão ver na prática agora. Então eu criei plano, vou abrir aqui a árvore, né? Nós chamamos de árvore essa parte aqui, é a árvore do projeto. Então vamos selecionar um plano. Eu vou selecionar este plano direito, ok? E vou colocar uma distância de acordo que ele fique mais ou menos no meio aqui, ó. Vou deixar essa distância aqui, certo? Ok. Então, neste plano aqui, eu abrirei um esboço. E aqui, eu vou estar selecionando este retângulo aqui, ó. Eu posso clicar no retângulo aqui e depois selecionar o central, ok? Então, eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Vou definir mais ou menos. Então, será 15 por 8, certo? E vou adicionar aqui as cotas. Lembrando que eu deixei esse retângulo central posicionado na origem, ok? Quando você posiciona ele na origem, o seu esboço ele fica totalmente preto. Aqui no nosso canal a gente tem o costume de fazer os esboços totalmente definidos, ok? O que são esboços totalmente definidos? Quando ele está todo em preto e aqui embaixo está totalmente definido. Em inglês vai estar fully defined, alguma coisa assim. Então podemos sair aqui do esboço e aqui este plano aqui, ó, a gente oculta para ele não ficar tendo uma poluição visual aqui no nosso projeto. Ok? Feito isso, ó, note que o nosso esboço ele está aqui. Vamos fazer aqui um ressalto base extrudado. Você pode selecioná-lo por aqui ou você pode clicar no ressalto base extrudado e selecionar ele por aqui. Neste caso aqui, nós utilizaremos duas direções, ok? E nessas duas direções será até a superfície, me perdoe, até a superfície. No outro caso também, até a superfície, certo? Para quê? Para que ele possa encontrar de maneira correta e preencher aqui, ok? Então, feito isso, ó, note que nós já fizemos uma parte aqui da nossa roda. Eu vou fazer essa roda aqui um pouco diferenciada, tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar desenhar 4 vezes aqui. Não necessariamente, se você não quiser, não. Se você quiser, para praticar este comando que eu ensinei, você pode fazer. Se não, você pode vir aqui e selecionar um outro comando que faz isso automaticamente para você. Se vocês quiserem um conselho da minha parte, eu aconselho que vocês nesse momento venham aqui, ó, em exibir eixos temporários, ok? Quando você exibe esse eixo temporário, ele aparece esse pequeno eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, ele é uma referência mais correta para este comando que nós vamos aplicar, que é o que? Padrão circular. Esse padrão circular, ele copia um determinado tipo de recurso, né? Recurso é tudo isso daqui que está na árvore, ou então ele copia também um sólido. O que é um sólido? O sólido pode ser, isso daqui na realidade é um sólido, é um recurso que foi transformado em sólido. Porém, neste caso, nós vamos aqui fazer o padrão circular
de um recurso, não de um sólido. Então você seleciona aqui a janelinha e coloca o recurso, que é este recurso aqui. E aqui, ó, nos parâmetros, você coloca aqui o eixo pelo qual será rotacionado o que você aplicou lá. Tá vendo? Nós podemos aplicar tudo isso aqui na nossa roda. Podemos deixar 6. Deixa eu ver se dá pra pôr mais que 6. Tá vendo? 7, ó. Mais que 7 eu acho que já... Deixa eu ver se dá. É, mais que 7 ainda dá, ainda, tá vendo? Porque tem esse pequeno espaço aqui. Se fosse 8, no caso, não dá porque eles iriam entrar em conflito aqui, ó. Então o SolidWorks mesmo, ele não aceitaria. Vou deixar 8 aí pra ver. Tá vendo? Ficou bastante. Então, feito isso, deixa eu ver se a gente pode colocar mais alguma coisa aqui. Isso, eu vou fazer aqui, ó. Primeiramente, para não ficar poluindo, eu vou tirar o eixo temporário. Depois a gente habilita ele de novo. E vou fazer aqui 2 diâmetros. Ok? Um de 5 e outro de 7. Ok? Se você quiser selecionar ele certinho no meio aqui, você vai precisar de uma informação que é este diâmetro externo aqui. Ele tem 40, certo? O diâmetro interno tem 20. Então, neste caso você vai fazer o quê? Vai fazer 40 menos 20, ok? Perdão. 40 menos 20 vai dar 20, certo? Você vai ter que acrescentar aí mais 10, que no caso seria aí a metade do caminho aqui. Quer ver? Vocês vão entender. Então aqui, ó, eu vou vir, vou criar este círculo. Deixa eu deixar normal a minha vista. Criá-lo central, ok? Com 30 milímetros. Aí o que eu vou fazer? Vou clicar nele e colocar ele para construção. Quando você coloca um traçado em construção, quando fica ali em ponto desse jeito aqui, ó, ele não interfere nas propriedades dos esboços. O que ele vai ser? Ele vai ser utilizado apenas para favorecer um posicionamento, né? Por isso que ele tem este nome, para construção. Então nós vamos deixar aqui o diâmetro de 30. Esse diâmetro de 30 significa isso, é 20 menos 40 mais 10, porque você tem que achar o centro desses dois aqui, ó, que é a metade do caminho, ok? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Vou clicar nele, segurar o botão Ctrl e segurar no centro deste... Clicar no centro do arco aqui, dos dois diâmetros. E vou deixar essa opção aqui, ó, coincidente. Isso daqui, pessoal, se chama relação. Essa relação aqui, ela serve para posicionamento, certo? Então, ó, eu vou clicar aqui novamente, clicar aqui na origem e colocar mais uma relação, que é uma relação de verticalidade. Certo? O que eu fiz? Eu deixei ele reto com esta origem aqui, ó. Neste caso agora, é só eu adicionar aqui os diâmetros e posso sair já, porque o meu esboço já está totalmente definido. Então aqui neste caso, perdão, eu vou fazer um corte, eu vou retirar material. Novamente eu vou vir aqui em contornos selecionados, vou excluir esse esboço que está selecionado aqui e vou selecionar apenas o contorno interno, certo? E vou deixar aqui na condição passante. Significa o que? Ele vai retirar todo o material, ele vai atravessar a peça, certo? Ok. Feito isso, eu vou fazer mais um corte, porém dessa vez eu vou utilizar o mesmo esboço que eu utilizei no outro recurso, que é o esboço que nós criamos lá. Eu não preciso fazer outro.
Novamente o contorno selecionado, excluo tudo, e neste caso aqui irei utilizar só o externo. Só que aqui eu deixarei uma opção de 8 milímetros. Tá vendo? E ok. Então eu fiz um pequeno rebaixo aqui, ó. Notaram? E aqui novamente eu vou fazer vou exibir os eixos temporários e fazer outro padrão circular. Note que nós temos agora dois eixos temporários. Esses eixos temporários, ele refere-se a tudo que é um diâmetro, a tudo que é cilíndrico. Então nós temos dois eixos aqui agora, porque temos dois diâmetros aqui. E aqui, neste caso aqui, eu colocarei apenas, deixarei apenas 4. Ok? 4 furos. Notem que neste caso aqui, só um dos recursos está selecionado, e eu preciso selecionar os dois. Ó. Note que ele não está atravessando. Então eu vou limpar aqui para vocês entenderem. Vou selecionar esse, tá vendo que ele já atravessou aqui, e selecionar o outro lá. Ó. Então todos os rebaixos aí foram adicionados. Então é só confirmar, e pode tirar aqui o eixo temporário. Certo? Se você tiver deixa eu ver a vontade de colocar mais algum detalhe, vamos supor aqui um filete. Esse filete ele serve para quê? Serve para quebrar essas quinas aqui, ó. Serve para arredondar. Você pode adicionar aí com algum valor. 5 milímetros é muito. Certo? Então você pode utilizar aí, ó, nestas arestas. Se você clicar aqui no centro, ele aplica dos dois lados. E vamos confirmar. Tá vendo? Então eu arredondei todas as arestas já. Aqui, pessoal, se você for falar assim em critérios de produção e obtenção de produto, se você fosse fazer uma roda como esta, você não poderia deixar ela com estes cantos aqui, ó, vivos desse jeito, tá vendo? Você teria que arredondá-los, certo? Isso daqui é um processo assim meio... Se nós formos aplicar aqui agora, vai ser um processo meio complicado, ok? Porém eu vou fazer nenhuma delas aqui para vocês terem uma noção. Eu vou aplicar aqui primeiro um filete com 0,5, 0,5, para que eu possa arredondar aqui de maneira correta esse pé aqui, esse pé dessa extrusão. Primeiramente eu vou ter que arredondar essas partes aqui, ó. Ok? Então aplicarei o filete, e agora sim eu aplicarei outro filete, por exemplo de 1 milímetro. Então, ó, tá vendo? Quando eu apliquei nenhuma aresta, ele cobriu todo o contorno. Então, dessa maneira aqui, pessoal, o meu filete está correto, certo? Neste caso, se nós fôssemos fazer aqui em todas as arestas, nós aplicaríamos aqui muitos filetes, certo? Uma coisa que nós não vamos fazer. Então eu vou deletar estes filetes aqui e vou deixar a nossa peça sem filete mesmo, ok? Então vou deixar a nossa peça aqui numa posição determinada, irei salvá-la, né? Deixa eu deixar na área de trabalho, colocar o nome de roda mesmo e salvar. Aqui, pessoal, nós já podemos enviar essa peça para o ambiente de desenho sem necessariamente fecharmos ela aqui. O que nós vamos fazer? É só vir aqui em novo arquivo, criar um desenho.
como a nossa peça já está aberta, o SolidWorks ele vai entender que você já deseja trazê-la para cá, tá vendo? Ele já deixa até no... Isso daqui é uma característica do SolidWorks 2013. Ele já traz até uma pré-visualização aqui da peça, tá vendo? Ele deixa até o estado atual da visão que você tem aí. Então aqui, ó, dependendo da pessoa, prefere posicionar ela aqui nesse tipo de posicionamento frontal, e aqui embaixo ter uma outra vista. Porém, essa vista de baixo nós não faremos agora. Por quê? Eu vou até abrir aqui o desenho da roda. É assim, isso daqui é uma coisa de leitura e interpretação de desenho. Vamos supor, se você tem um detalhe interno, você não pode detalhar ele a não ser que a peça esteja cortada. O que nós vamos fazer então? Iremos aqui na roda e aqui, ó, em exibir layout, nós aplicaremos uma vista de seção. Essa vista de seção, o SolidWorks ele já otimizou ela pra gente. Deixa eu posicioná-la aqui corretamente, tá vendo? E vou confirmar. Aqui eu vou inverter a direção, tá vendo que o A aqui ele modificou? Né? Neste caso eu tenho que deixar para baixo porque eu quero expressar essa vista para baixo. Então eu fiz isso aqui, ó, vou dar um ESC agora. Então eu demonstrei aqui em corte aquele rebaixo que nós fizemos lá. Então aqui já ficaria melhor a minha interpretação deste desenho. Se eu quisesse detalhar de uma maneira melhor ainda, eu poderia fazer uma vista de detalhe e fazer um diâmetro aqui, ó, e trazê-lo para cá, dessa maneira aqui, ó. Assim, certo? Então eu dou um ESC e com a minha ferramenta de medição, que aqui é a dimensão inteligente, eu posso fazer aqui, ó, a cotação, né? Neste caso aqui vai ser passante, mas se eu quiser fazer uma dimensão diferenciada, posso fazer também, sem problema nenhum. Posso colocar aqui. Opa. Tá vendo? Diâmetro de 7. Diâmetro de 5. Temos aqui um pequeno raio. Se eu quiser eu posso trazer essa, opa, trazer essa cota para cá, tá vendo? Então já fizemos aqui um pequeno detalhamento. Porém aqui, ó, ficou meio que em cima da legenda. Então eu vou trazer um pouco para cá. E aqui eu posso já, se você quiser mover aqui, você também pode, ó. Certo? Podemos aqui também definir aqui todos os diâmetros. 128, 120. Opa. Deixa eu ver. E aqui também pode ser expressado aqui. Então, porém vai ficar meio esquisito. Deixa eu ver. Eu poderia até fazer assim. Ok. Deixa eu ver mais que tipo de informação eu poderia pôr aqui.
Isso, poderia pôr essa cota aqui, né? E deixa eu ver. E aqui eu deveria colocar também aqui, ó, a largura, né? Deixa eu ver mais aqui o que tipo de informação que eu poderia fazer aqui que seria relevante. Bom, creio que seja basicamente isso aí, pessoal. Se porventura você desejasse colocar mais uma vista aqui, você poderia vir aqui em vista projetada. Deixa eu ver como ficaria isso aqui. Certo? Aí você poderia posicionar essa vista aqui para dentro. Só que tem que colocar ela numa escala menor. 1:2 está perfeito. E aí você clica nela e coloca aqui, ó, sombreada com arestas. Ok? E pode salvar aqui, né? Mesma coisa, porém aqui, ó, roda detalhamento e coloca salvar aí. E aí o nosso arquivo já está aqui. Tá vendo? Ele traz até o nome aqui. Já estará completinho aí, ok? Então, voltando aqui, para nossa roda aqui no ambiente peça, né, de modelagem. Uma outra coisa muito interessante também que o SolidWorks proporciona é uma referência de cotas, né? É como se fosse os parâmetros do desenho fossem interligados aos parâmetros da peça. O que isso significa? Se você vir aqui no ambiente da roda e editar este esboço, por exemplo, este de 20 aqui, se eu deixasse ele com 12, ok? E salvasse aqui, ó, automaticamente, né, o esboço aqui, ó, o valor da cota aqui mudaria. E também o aspecto aqui do desenho também mudaria. Então vamos modificar aqui novamente para a gente acompanhar melhor. Se eu modificasse aqui de novo para 20 e saísse do esboço, voltasse para o desenho, tá vendo? Note que o aspecto aqui também já mudou, certo? Então podemos deixar salvo. E aqui no ambiente da roda nós vamos fazer agora uma coisa que é o que? Especificar um tipo de material. Nós vamos editar aqui com o botão direito. Por exemplo, se nós colocarmos aqui um aço 1020, certo? Notem que ele já mudou aqui o aspecto da peça e no desenho também já mudou. Também podemos fazer o que? Podemos, se você quiser modificar essa aparência, você clica aqui. Neste caso nós queremos face. Vamos supor que você queira adicionar uma cor a esta face. Que tipo de cor? Vamos ver uma cor legal. Eu deixo sempre no brilhante. Vamos ver aqui. Pode ser esse azul aí, é um azul leve, sossegado. Digamos, não, aqui não fica bacana não. Digamos que eu queira mudar aqui e aqui no meio também. E salvo. Coloco aqui na posição. No desenho também já vai mudar lá o aspecto, tá vendo? Então as informações elas estão sempre interligadas aí uma a outra. Então, e outro detalhe também que dá pra gente fazer aqui,
a gente pode editar também o formato da folha aqui, ó. De que maneira? Clica com o botão direito e editar o formato da folha. Em inglês vai estar Edit Sheet Format. Então você clica aqui, ó. Você pode então, se você desejar aqui, você pode apagar essas legendas aqui, ó. Tanto as legendas quanto as linhas. Tá vendo? Ctrl Z faz com que o processo se reverta. Se você apagar alguma coisa que você não queria apagar, é só deletar e fazer o Ctrl Z. Perguntaram para mim o seguinte: se eu poderia ter a folha no AutoCAD e trazer para o SolidWorks. O que eu respondo é o seguinte: depende. Depende do que? Algumas empresas utilizam a folha no SolidWorks, as pessoas fazem algum desenho aqui, a logomarca da empresa. O que que acontece? Às vezes essa logomarca, a própria pessoa que desenhou na empresa, e os esboços que você aplica no AutoCAD, eles são totalmente diferentes dos esboços que você aplica no SolidWorks, porque o SolidWorks ele é assim, ele não aceita linhas que sejam, vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar esta linha aqui, ó, e passar ela por cima dessa outra aqui, ó, dessa maneira, o SolidWorks não aceita essa intersecção aqui, ó. Neste caso, eu teria que aparar, né, uma delas, ou deletar essa linha aqui, ó. Então, dependendo do caso, você não consegue transportar. Eu particularmente nunca transportei um esboço para cá, né, no formato da folha. Então isso daí varia bastante, tá certo? Então, para você sair aqui desse ambiente da folha, você clica com o botão direito novamente. E não é isso não. Aqui definir o bloco de título, essa ferramenta aqui é legal, para que você possa aplicar aqui, tá vendo? Ó, o SolidWorks ele aprimorou mais essa ferramenta aqui. Para você sair aqui é editar folha, né? Então você volta aqui para folha. Tá vendo aqui, ó, as coisas que eu apaguei já saíram. E deixa eu ver aqui. Só mais um detalhe que eu esqueci de falar, para que a gente possa estar fazendo aí a renderização das imagens, né, transformando este sólido aqui numa foto. Existem dois caminhos que você pode chegar até a ferramenta que faz a renderização. O primeiro dele é aqui, né? Clica em ferramentas, suplementos, e aqui você habilita isso daqui, ó, PhotoView 360. E o outro caminho clica aqui com o botão direito e coloca aqui, ó, ferramenta de renderização. Então quando você clica aqui, ó, e deixa eu ver aqui, ferramenta de produtos Office. Assim, perdão, não é ferramentas de renderização não, é produtos Office. Quando você seleciona essa aba aqui de produtos Office, é só você clicar aqui, ó, que o Photoshop, PhotoView, ele já vem automaticamente para cá. Selecionou, ele vem, tirou, ele sai. Então, você vem aqui, primeiramente você vem sempre aqui em janela de visualização, porque aí você posiciona a peça de uma maneira que você prefira, ou de uma maneira que a peça fique mais representável na foto. Por exemplo, neste caso ela está um pouco longe, um pouco distante. Você clica aqui no ambiente da peça e com o mouse você vai aproximando ela até onde você deseja, tá vendo? Bem simples aí, certo? Feito isso, você deixa a peça nessa posição, fecha ela aqui, ó. Vem aqui em PhotoView 360 e renderização final. Feito isso, ele vai gerar a imagem para você. E é só clicar aqui em salvar a imagem. Escolhe aí um caminho. Aqui temos os tipos de arquivo. Eu vou deixar em JPEG mesmo. E coloca o nome. Vou deixar como imagem 1. Certo, aí você fecha.
A janela de visualização ainda está aberta aqui, que ela foi deixada aberta por causa da renderização. Então aqui, deixa eu ver. Tá vendo? Você pode pôr mais algum detalhe se você desejar. Aí você escolhe uma posição aí que seja bacana, que você goste. Deixa eu ver. Eu vou virar o lado do rebaixo. Certo, e vou gerar aqui uma foto. Tem uma ferramenta bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo aqui aplicar. Que é... Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Não estou encontrando. Aqui é... Deixa eu ver se está aqui em exibição. Aqui é luzes e câmeras. Então aqui ó, você pode colocar uma luz pontual ou uma luz direcional. O que significa essa luz direcional? Você pode pegar este... Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo? Trazê-lo para cá, assim, dessa maneira. Ó. E confirma. Então vamos fazer aqui a renderização. A janela de visualização. Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver. Luzes e câmeras. Deixa eu colocar aqui uma luz pontual. Vou colocar este ponto aqui dentro aqui. Eu nunca mexi com essa... Eu quero ver se eu consigo iluminar aqui dentro na fotografia. Deixa eu ver aqui.
Pra ser sincero, não modificou nada não. Somente na peça mesmo aqui, externa. Deixa eu fazer a renderização. Não fazia parte dos meus planos falar sobre esse tema de iluminação, mas eu vou estar atentando um pouco mais a esse detalhe aí para que a gente possa. Na realidade, eu pretendo fazer um tutorial voltado mais para isso, ok? Mas então, por hora serviu aí pra gente. Só que eu achei que essa peça aqui ficou muito clara. Deixa eu ver. Deixa eu gerar de novo essa janela aqui. Então aqui na verdade ficou claro o lado oposto ao que eu desejava. Isso que eu achei muito esquisito, tá vendo? Aqui ficou extremamente claro e já aqui escuro. Bom, eu avaliarei isso e num tutorial posterior aí eu mostro pra vocês como que a gente fez aí, ok? Espero que vocês tenham gostado aí, que tenham sido úteis pra você essas dicas que eu dei aí, e até o nosso próximo vídeo tutorial, ok pessoal? Um grande abraço, até mais.